Olá, meu amigo, minha amiga, eu sou o Danilo Augusto, esse é o canal Fino da Bola e no vídeo de hoje nós vamos estar falando sobre as considerações aí da entrevista do Rogério Ceni no pós-jogo contra o Ituano que aconteceu no último domingo. O Rogério Ceni deu uma entrevista coletiva falando aí de alguns assuntos e nós vamos estar fazendo algumas considerações aqui rapidinho. Primeiramente ele foi questionado sobre a evolução do time e com certeza ele foi falar em relação ao começo de temporada, que é absolutamente normal o time dar uma oscilada, não conseguir jogar de uma forma que talvez o torcedor quisesse que jogasse, mas em relação a isso eu também concordo. O primeiro jogo não tem como você cobrar para qualquer time aí uma disposição tática e física perfeita. Isso aí vai acontecendo ao longo da temporada, então isso é absolutamente normal. Ele foi questionado sobre as vaias também. A repórter perguntou sobre as vaias da torcida ao final do jogo e também no meio, durante o jogo, ali no meio do jogo especificamente para o Luciano e no final do jogo para a equipe. Ele falou que também é absolutamente normal porque são resquícios do ano passado. Eu também até concordo, mas assim, eu concordo porque realmente são resquícios do ano passado, porque o São Paulo chegou a duas finais e não ganhou, até as duas eu creio que poderia ter ganho. A do Palmeiras, lógico, Palmeiras melhor que o São Paulo, tudo bem, mas o primeiro jogo que o São Paulo fez, ganhando de 3-1, já era para o São Paulo ali tentar garantir o título no jogo de volta, de alguma maneira fechar o time, não sofrer como sofreu. Até em alguns momentos a gente viu que alguns jogadores acabaram sentindo a partida. E contra na Sul-Americana, contra o Del Valle, poxa, o São Paulo tinha, na minha opinião, total obrigação de ganhar, um time com mais peso, com mais nome. Tudo bem, o Del Valle muito bem organizado, um time muito bem administrado nos últimos anos, mas não tem como você chegar numa final dessa, um clube como o São Paulo, não tem como jogar da maneira que jogou. Tinha que se impor, tinha que tentar mostrar que ali o São Paulo é o gigante. Com todo respeito ao Del Valle, mas o São Paulo ele tinha que ter jogado pelo no mínimo melhor, né? Às vezes eu acho que foi até por conta do jogo absurdo de terrível que o São Paulo fez, aí foi o fato que ficaram esses resquícios. Mas também quando a gente olha para esse time do São Paulo, praticamente não vê assim tantas mudanças em relação ao ano passado. Uma movimentação outra a mais ali, jogadas de linha de fundo, um time um pouco mais rápido, talvez seja essa a diferença, mas assim, em tese é quase a mesma coisa. Então, nesse ponto aí, eu não concordo tanto com o Rogério Ceni, porque além dos resquícios do ano passado, é porque o time deu umas mostras aí que talvez não vai mudar assim tanto em relação ao ano passado. Ele falou do Luciano como construtor, falando que o Luciano ano passado jogou como segundo atacante, então ele gosta de vir para buscar e tentar construir o jogo. Tudo bem, eu concordo que ele é um segundo atacante, eu não vejo ele brigando com o Calleri pela mesma posição. Eu acho que eles dois têm que, se for para jogar, deveriam jogar juntos e não um no lugar do outro. Mas assim, ele como construtor, assim, na minha opinião, ele foi terrível. Ele não é um meio armador. Na verdade, o São Paulo está precisando urgentemente de um armador, de um camisa 10. Isso eu acho assim que teria que ter sido uma das primeiras contratações do São Paulo para essa temporada, porque a gente carece há muito tempo de um jogador de criação, de um cara pensante, de um cara que numa enfiada de bola coloque alguém na cara do gol, até para fazer aquela jogada com alguém infiltrando, um ponta mesmo infiltrando. Ele pede tanto esses jogadores de ponta, né, jogadores rápidos, e não tem um jogador de meio de campo, um cara articulador que pode usar dessa velocidade até da esperteza dos pontas de entrar ali na área e fazer um lançamento, fazer uma enfiada de bola ali para o jogador desse. Então o Luciano como camisa 10, sinceramente é sem condições, pelo menos assim, jogando como um meio de campo 10, né? Ele pode jogar com a camisa 10, mas sendo segundo atacante. Como construtor, sinceramente, para mim não tem condições. Eu acho que o São Paulo vai ter que ir atrás mesmo de um meio de campo, senão a gente vai padecer de criatividade e vai continuar a mesma coisa nessa equipe do São Paulo. E ele falou também sobre o Pedrinho, e assim, outra coisa que me desanimou, que ele já falou que o Pedrinho é o tipo de jogador que ele gosta para entrar no segundo tempo, ou seja, Pedrinho também, ouvindo uma dessa, já deve ter desanimado bastante, já deve ter ficado aí até desanimado, porque o Rogério Ceni me falou uma dessa, falando que ele, o Marcos Paulo são jogadores que ele gosta, né? Acho que se não me engano até o Juan gosta de que entre no segundo tempo, porque pega um lateral mais cansado, um volante mais cansado, um zagueiro mais cansado para tentar o um contra um, tentar o drible, tentar jogar de velocidade, ou seja, já havia aí que já tem um grande candidato a sair do time para a entrada do David, o filhão aí do Rogério Ceni. Mas também assim, o Pedrinho realmente não jogou tão bem essa primeira partida, mas também tem que dar chance, tem que dar mais ritmo de jogo, mais tempo, né, mais rodagem pro cara aí no time, né? Não tem como você em um jogo também já queimar o cara. Então
Acho que nesse ponto o Rogério peca até falando nisso, porque ele acaba entrando em confronto com alguns jogadores. E isso é muito complicado. Até o fato, por exemplo, dele não ter levado o Gabriel Neves e deixado o Orejuela no banco, poxa, isso daí já foi muito complicado. A gente vê que o Gabriel Neves ele ficou bem incomodado com a situação e provavelmente ele deve ir para o jogo, né? Deve estar relacionado para esse jogo agora de quinta-feira. Porque senão aí vai começar o Rogério a arrumar mais um atrito ali na equipe, né? Junto com o plantel dos jogadores. E isso não vai ser muito bom. Ele falou também sobre as condições, né, do time, assim, meio que dando uma reclamada, porque ele sempre anda reclamando sobre esse jogador que ele tanto pede de ponta, de lado, né. Agora veio o David, que ele tanto quis, mas é duro que toda vez ele fica arrumando essas desculpas de que tá faltando um jogador de ponta, que não é quem ele pediu, que fulano não é quem ele pediu. Então assim, isso é duro também, porque além de também dar uma desanimada nos jogadores do elenco, ele dá a impressão que ele tá sempre arrumando as desculpas para o que ele não está conseguindo fazer em campo, o que ele não está conseguindo mostrar em campo. Infelizmente o Rogério Ceni como treinador, ele está abaixo pelo menos das minhas expectativas. Como ídolo do São Paulo, como maior jogador do clube, goleiro, artilheiro e tudo mais, é uma coisa. O Rogério está no patamar lá em cima como esse tipo de jogador, como ídolo do São Paulo e do torcedor são paulino. Agora, como técnico, a gente vê ainda muitos erros e infelizmente eu não consigo enxergar assim uma melhora, e até as perspectivas de melhora, por enquanto, pelo menos eu não consigo enxergar. Tem pessoas aí, jornalistas, né, e comentaristas, que falam que ele pode, num espaço de tempo, ser o melhor treinador do futebol brasileiro. Pode até ser que sim, né? Ele tem esse espírito vencedor, ele é um cara que trabalha muito, que sempre se dedica muito àquilo que ele faz, mas quando a gente olha as atitudes dele, as decisões dele, eu já fico um pouco pé atrás em relação a isso. Ele não consegue mudar um jogo. Você consegue, ao assistir alguns jogos do São Paulo, ver que as substituições dele muitas vezes mudam o jogo ao contrário, fazem com que o time muitas vezes acabe jogando pior, o sistema de jogo acabe piorando na partida e assim chamando às vezes até o adversário para sua área. Então eu vejo que o Rogério ele não é um treinador ainda que ele consegue numa substituição mudar o jogo a favor. Ele não tem opções táticas, ele sempre quer jogar da mesma maneira. Ontem, quando o treinador do Ituano, aliás, né, no domingo, quando o treinador do Ituano foi perguntado por um repórter sobre como ele pararia o time do Rogério Ceni, ele falou que ele analisou os times do Fortaleza, que ele achou que o Rogério Ceni jogaria que nem o time do Fortaleza quando o Rogério treinava o Fortaleza. Ou seja, um jogo já previsível, um jogo que todo mundo já manjou, já sabe como vão se postar em campo, como que vai ser a saída de bola, como vai ser a movimentação do ataque, do meio de campo. E isso acaba prejudicando o time do São Paulo, ficando muito previsível, deixando o adversário mais confortável em campo. Um time como o Ituano, que para ele vir ao Morumbi e arrancar um empate era a melhor coisa do mundo. Então eles colocaram uma linha de 5 ali atrás, congestionaram o meio de campo, colocando 4, 3, às vezes ali à frente dessa linha de 5, deixando um ou dois para o contra-ataque, e nisso acabou anulando as principais jogadas do São Paulo, fazendo com que o time de São Paulo ficasse cruzando muitas bolas na área. Então a gente vê que esse é outro ponto que eu acho negativo do Rogério Ceni, que parece que ele não tem um outro sistema de jogo, além desse 4-3-3, até ele quando ele coloca o 3-5-2, ainda mesmo assim o ataque ainda fica parecido, que ele abre, né, os pontas, abre jogadores ali nas pontas e fica bem parecido o estilo de jogo, só muda em relação à parte da defesa, que fica com 3 zagueiros, mas a essência do jogo praticamente se torna a mesma. E agora falando do David, né? Vamos falar aí do filhão do Rogério Ceni, o David. O Rogério Ceni lutou, brigou, chorou, e aí a diretoria do São Paulo foi lá e abençoou e agraciou o Rogério Ceni com a contratação do David. O David, que ele chega no São Paulo por empréstimo até o final do ano, até o final dessa temporada de 2023, o São Paulo vai pagar ainda 1.200.000 reais para o Internacional pelo empréstimo do David, e tem uma cláusula aí que se o São Paulo for contratar, uma opção de compra, no caso se o São Paulo for querer continuar com o David após o empréstimo, se eu não me engano são 4 milhões de dólares, essa cláusula também muito alta, mas enfim, o David está contratado. Vamos ver aí quando ele vai ter condições de jogo. Não sei se essa semana ele ainda tem condições de jogo, se ele estava treinando, como está a forma física dele. O David, que é um jogador que joga pelas pontas, ele tem uma velocidade, força física,
para jogar pelas pontas, assim como o Rogério gosta. Ele pode jogar também, às vezes, fazer às vezes do Caleri, ou seja, parece que o Rogério já encontrou aí o jogador ideal para ele, porque ele estava querendo o jogador para ser o substituto do Caleri. Então o David muitas vezes pode jogar no lugar do Caleri também, como um 9 ali, e às vezes até voltando para construir jogado como um segundo atacante, ou seja, ele joga em várias posições e talvez em nenhuma delas ele jogue bem. Esse é o fato, porque eu particularmente não gosto muito desse jogador. Os jogos que eu vi ele jogando, eu vi ele jogando às vezes bem contra o São Paulo, quando ele era do Fortaleza, mas aí o São Paulo muitas vezes terrível também. Qualquer jogador ali, dependendo, pegar nos últimos anos o histórico, aí muitos jogadores medianos fizeram a festa nas defesas do São Paulo nos últimos anos. Mas ele não é um cara que me agrada, ou até assim, pode ser um cara para compor o elenco, tudo bem, mas para fazer esse alarde todo aí, como se tivesse sido a maior contratação do São Paulo da temporada, eu não vejo para tudo isso, sinceramente, fazer esse esforço todo que se fez por ele, mas eu torço para que ele dê certo, né? Ele joga dessa maneira, aí vamos dizer assim, o lugar de quem que ele jogaria? A princípio, quando o Rogério Ceni fala do Pedrinho entrar no segundo tempo, eu já vejo o David entrando meio que no lugar do Pedrinho ali nesse time titular. Porque assim, não estou falando por mim o David não seria o titular. Mas na cabeça do Rogério Ceni eu tenho certeza que esse cara vai ser titular. O David já é o titular do time do São Paulo. Ele vai só achar alguém ali para tirar. A princípio pode ser o Pedrinho, o primeiro a sair, ou até mesmo o Luciano, né? Numa dessa daí, o Luciano ele não fazendo boas partidas, pode ser que perca essa posição para o David, eu não duvido também disso. Mas eu acho que o David é bem provável que seja o titular nesse time do Rogério Ceni, né? Tanto que ele foi atrás desse cara. E assim, o que ele pode acrescentar ao time? Eu acho que ele vai ser quase que mais do mesmo dos que estão aí, né? Você pega o Wellington Rato, que fez uma grande estreia, até me surpreendeu, pega o Pedrinho, que são esses jogadores abertos, e o Wellington Rato principalmente com força e disposição física muito grande. Talvez o David seja muito parecido com isso daí, nessa força, essa disposição física, jogar aberto ali pelas pontas. Então ele pode acrescentar nessa questão da velocidade, da força física, do entusiasmo. Se ele chegar aí sem se acomodar, no caso, se ele chegar aí querendo o jogo, pode acrescentar nesse caso nisso. Mas talvez tecnicamente, talvez assim, ser um cara que ele vai levar o time do São Paulo a ser campeão, ou ganhar muitas partidas, vai ser o diferencial na temporada, eu não vejo dessa maneira. Acho que não nesse ponto, né? Ele pode acrescentar como sendo ali mais um do time, mais do mesmo dos que já estão ali. E agora assim, o ponto que eu mais assim penso, que eu acho que é mais complicado, é que esse cara vai chegar com a responsabilidade muito grande e vai chegar muito pressionado, porque ele vai chegar como o queridinho do Rogério Ceni, ele vai chegar como o cara que foi indicado pelo Rogério Ceni, vai ser o cara que o Rogério Ceni brigou para ter ele, para tê-lo, né, no elenco. Então ele vai chegar com a responsabilidade de matar um leão por jogo, vai ter que ganhar jogos, ser decisivo em jogos, e isso não vai ser legal, porque ele mesmo vai se sentir pressionado. Se ele tiver uma personalidade forte, uma personalidade aí de um cara grande mesmo, pode ser que ele use isso daí a seu favor e consiga conquistar grandes coisas, mas que ele chega com essa responsabilidade, ele chega. E tem mais outra coisa, que o Rogério ele vai ter um ponto a mais a ser discutido na trajetória dele como treinador de São Paulo. Ele vai ter mais esse ponto, talvez mais esse fardo, mais esta discussão que sempre vai ser levantada quando o São Paulo fizer bons ou grandes jogos. Tanto quando se der certo ou não o David no São Paulo, isso vai ser levantado. Se der certo, o Rogério vai ser exaltado. O cara que trouxe o David, fez de tudo para ter o David aqui, ele deu super certo, artilheiro, assistências, briga muito e tal. Tudo bem, maravilhoso. Mas quando o São Paulo não... Tomara que não, mas não for bem e começar a ter jogos em que o David não for bem, que às vezes ele perdeu um gol ali, ou fizer algumas jogadas que não vão agradar o torcedor, é bem provável que o Rogério vai ser questionado nas entrevistas, nas redes sociais, vai ser pressionado por conta disso. Então talvez é um peso que o Rogério acabou trazendo para ele, que não haveria necessidade em trazê-lo. Mas enfim, essas são as considerações aí que eu faço dessa entrevista coletiva do Rogério Ceni do final de jogo contra o Ituano. Também falamos aí do David, as perspectivas que nós temos para o David, esperar que ele faça um grande jogo, jogue bem, né? Uma grande temporada, aliás, ele faça na equipe do São Paulo. Vamos torcer para isso e também vamos esperar para ver aí essa partida do São Paulo contra a Ferroviária, que acontece nessa quinta-feira. Inclusive, pessoal, eu vou estar lançando um pré-jogo amanhã, na quinta-feira, às 16 horas. Eu vou estar postando um vídeo, subindo um vídeo, ainda não é uma live, ainda não
podemos ainda fazer live, ainda não estamos em condições de fazer uma live, mas em breve é um sonho que eu tenho de fazer lives também, de poder fazer uma live aí pré-jogo, um dia ou outro fazer uma live pós-jogo, quando o jogo não terminar tão tarde, para a gente poder estar comentando. É um sonho que eu tenho, porque é muito legal a gente poder estar conversando. Aqui no vídeo eu falo, às vezes vocês comentam, e eu que eu peço que vocês sempre comentem nos comentários, para a gente até nos comentários podermos estar discutindo, conversando sobre os assuntos aqui trazidos, mas a live eu acho que vai ser bem mais legal, porque ao vivo ali a gente vai poder estar comentando, né, lendo os comentários, lendo as perguntas, as opiniões, e a gente poder estar debatendo isso ao vivo vai ser bem legal, e eu espero que logo chegue esse dia isso, estou bem ansioso, mas por enquanto nós vamos ainda estar nos falando por vídeos aqui. Então amanhã eu vou estar postando um vídeo de pré-jogo desse Ferroviária e São Paulo, que vai ser pela segunda rodada do Paulistão, às 19h15, então às 16 horas eu vou estar postando esse vídeo. Vou deixar aí no YouTube também um avisinho, quando pelo menos um lembrete aí para todos, para estarmos esperando, e aí vocês possam comentar sobre esse jogo também. Comente também sobre esse vídeo aqui, o assunto que eu trouxe hoje, pode você estar livre aí para comentar, para deixar sua opinião, aqui é bem democrático, então pode deixar a sua opinião, o que você pensa aí tanto da coletiva do Rogério Ceni como dessa contratação do David aí, o que você achou? Tá bom, meus queridos? Caso você tenha gostado do conteúdo do vídeo, deixe o seu like também, continue conosco aqui no canal, se inscrevendo no canal, que é muito importante, você estará recebendo esses conteúdos sempre de primeira mão também, se inscrevendo no canal, e assim também estará ajudando o canal sempre a crescer, para a gente poder estar preparando mais conteúdos. Outra coisa também, já estou preparando aí para a próxima semana, se tudo der certo, começar um quadro aqui, pelo menos postar um quadro todas as terças-feiras, e até esse quadro vai se chamar Papo de Torcedor. Esse é o primeiro quadro. Até se você tiver, é um papo de torcedor mesmo, eu vou lançar algum assunto aleatório aí sobre futebol, e até esse assunto foi de um inscrito que deixou uma recomendação, né, deixou uma sugestão de vídeo, então nós vamos estar falando sobre isso, mas ao longo da semana eu vou falando mais sobre esse quadro aí que nós vamos estar estreando, que vai ser bem legal. Tá bom, meus queridos? Mas nos vemos aí no próximo vídeo. Agradeço a você que ficou até aqui, que acompanhou até aqui o vídeo conosco, que Deus te abençoe grandemente, e não se esqueça que aqui é você quem joga o fino da bola. Valeu!